A história inicia com um garoto prestes a ir à escola, porém antes disso decide arrumar o seu cabelo que sua mãe o ajuda. O nome dele é Yuki e estava indo para seu primeiro dia de aula. Porém, após se despedir de sua mãe e ela falar para ele ter cuidado, não demorou muito para o garoto cair no chão. No caminho para a escola, vemos que ele é muito desastrado, e depois de ajudar uma idosa, ele correu até Miyako, uma garota muito bonita que é a namorada dele. De repente, quando o caminhão do Isekai tentou levar Yuki para outro mundo, Miyako não deixou e ele pensou que mesmo quase sempre parecendo fofa, sua namorada tinha uma personalidade super protetora, o que ele acha admirável. Ao chegarem na escola, estavam de frente para a lista da sala em que ficarão, e Yuki começou a rezar para ficar na mesma sala de Miyako. Para a alegria deles, os dois ficaram na mesma turma. De repente, Neko, uma amiga de Miyako, apareceu. Ela também estará na mesma sala que eles, e disse que Yui também foi colocada lá. Enquanto conversavam, Inuzuka chegou e também estava na turma 4. Na sala de aula, na hora de se apresentarem, o protagonista errou seu nome, e foi assim que começou o seu segundo ano no ensino médio. Mais tarde, quando o apagador iria acertar Yuki, Miyako o protegeu. Porém, isso a fez se sujar, por isso o protagonista a ajudou limpando o pó que ficou em seu cabelo. Contudo, isso a deixou com muita vergonha, e quando ela saiu, os outros garotos comentaram sobre o azar de Yuki, e disseram para ele não envolver sua namorada nisso. Voltando para a sala, Miyako viu esses garotos comentando que ela era muito para Yuki, e que não fazia sentido ela estar com ele. Dessa forma, ela chamou seu namorado para acompanhá-la até a biblioteca, e olhou para os garotos com muito ódio. Enquanto caminhavam, Miyako ficou preocupada de Yuki ter ficado triste. Porém, ele estava bem, apenas pensando que odiaria que ela se machucasse por sua culpa. Na hora de ir embora, Inuzuka chamou o protagonista para saírem juntos, já que ele estava de folga do trabalho. Quando Yuki foi avisar Miyako que iria sair com Inuzuka, Neko teve a ideia de todos saírem juntos. E vemos que o casal gostou muito disso. Eles foram para o boliche e de cara já ficou claro a rivalidade de Neko e Inuzuka. Quando Yuki se afastou um pouco de Miyako, as amigas dela apareceram e disseram que era a chance dela fingir não saber jogar para deixar Yuki ensiná-la. Inuzuka e Neko começaram bem, porém a melhor até então foi Yui com um strike na primeira tentativa. Na vez do protagonista ele foi muito mal, como se algo puxasse a bola para o canto, e então na vez de Miyako ela estava preparada para ir mal. Porém, quando Yuki disse que acreditava nela, a garota deu o seu melhor, e fez uma pontuação perfeita, fazendo strike em todas as jogadas. O protagonista achou sua namorada muito legal, e na saída eles foram para casa juntos. De repente um jornal iria acertar Yuki e Miyako protegeu sem nem olhar para trás, o que impressionou ainda mais o garoto. Ele se sentiu mal por ela sempre ter que protegê-lo. Porém Miyako não se importa com isso, e quando o protagonista comentou que se sente patético, ela quis saber se ele se sentiu incomodado com aquelas provocações na sala de aula. Yuki disse que não, pois achava que tudo aquilo era verdade, pois ele não consegue fazer nada por ela. De repente uma placa iria cair na cabeça do garoto, e com um chute giratório Miyako o protegeu. E então pegando na mão dele disse que tudo que Yuki precisa fazer é estar ao lado dela, pois ela continuará o protegendo, pois é algo que ela quer fazer. Desse modo o protagonista disse que a ama e Miyako ficou com muita vergonha por causa disso. E em outro dia, no torneio de esporte com bola na escola, Yuki e Inuzuka ficaram no time de futebol. Miyako ficou no time de vôlei, e ela estava com um penteado combinando com Neko. Yuki sabia que não seria útil nos esportes, então o foco dele era apoiar sua namorada. Contudo, os jogos deles eram quase no mesmo horário. Assim, o garoto disse que mesmo estando longe um do outro, ele irá torcer para ela com todas as suas forças. Durante a partida de futebol, o jogo mal começou e o azar de Yuki já o fez cair no chão, o que deixou Miyako preocupada. E então ela tentou mandar boas vibrações para que ele não se machucasse. No entanto, isso não deu certo, ele levou uma bolada na cara, o que fez a garota correr para levá-lo até a enfermaria. E enquanto olhava para ele, Miyako percebeu uma cicatriz. E então o garoto contou que se acidentou no passado, e possuía várias outras cicatrizes por seu corpo. E estando atrasada, ela precisava ir para sua partida. Porém, antes dela sair de lá, Yuki disse que também poderia protegê-la, o que a fez dizer que não iria mais embora e se esconderia debaixo do lençol com ele. Era apenas uma brincadeira e ele ficou com muita vergonha por causa disso. Porém, quando ela saiu, vemos que ela realmente pretendia fazer aquilo, mas não teve coragem de continuar. Miyako conseguiu chegar a tempo para a partida e elas enfrentarão o time de Kamiya, uma ótima jogadora de vôlei. Yuki voltou para o jogo de futebol e eles perderam. E então, como o jogo de vôlei ainda estava acontecendo, eles foram assistir.
O jogo estava muito bom, com Miyako não deixando Kamiya vencer facilmente. Quando Yuki gritou dizendo que ela conseguiria vencer, Miyako arrumou seu cabelo e decidiu levar aquele jogo a sério. Com isso elas empataram, e com Neko e Miyako indo muito bem juntas, conseguiram vencer. Toda a turma ficou feliz com a vitória delas no vôlei, e várias garotas da escola se tornaram fãs de Miyako. No dia seguinte elas não saíam de perto dela, e então Yuki se sentia incomodado por não conseguir chegar perto de sua namorada. De repente uma bola iria acertar o protagonista, porém Inuzuka o protegeu, sendo atingido no lugar dele. Desse modo Yuki tentou ajudá-lo, mas isso deixou Miyako com muitos ciúmes. Além disso, no restante do dia, Inuzuka sofreu para tentar ajudar seu amigo azarado. Saindo da escola sozinho, ele pensava em como estava com saudade de sua namorada, porém por estar distraído quase caiu da escada. Miyako apareceu a tempo e perguntou quem deixou ele ir para a escola sozinho. Ele explicou que ela se tornou uma celebridade na escola, então não queria atrapalhar. No entanto, ela disse que ele é o único com quem ela quer ir embora. Assim, ela deixou escapar que estava com ciúmes de Inuzuka. Yuki achou isso engraçado e disse ter ficado com muita saudade. E então ela não conseguiu conter a sua felicidade e eles foram embora juntos. E em outro dia, Inuzuka tinha ganhado ingressos para o cinema de um colega de trabalho. E então, como não poderia ir, entregou para Yuki. Desse modo, ele convidou Miyako, o que ela aceitou com muita alegria. E em sua casa, o protagonista se lembrou dos encontros que teve com sua namorada, onde mesmo marcando para ter sol, chovia, e ele sempre acabava fazendo algo errado por causa do seu azar. Ele não quer que ela sofra por sua causa. E então decidiu se preparar para tudo, porém a mochila ficou muito pesada. E enquanto isso, Miyako estava muito preocupada para parecer fofa para o encontro. No dia seguinte, o protagonista passou por alguns problemas, mas conseguiu chegar até Miyako. Era a primeira vez que eles assistiriam um filme juntos, e Yuki estava muito nervoso. E quando chegaram no cinema, o protagonista queria que ela escolhesse, pois sempre tentava fazer as vontades dele. Ela escolheu um filme de terror e Yuki pensou que poderia consolá-la se Miyako ficasse com medo. Porém, foi ele que ficou apavorado e precisou dela. Saindo do cinema, Yuki quis agradar sua namorada comprando algo, mas acabou perdendo a sua carteira e todo o dinheiro que tinha economizado. Mais tarde, eles encontraram os pais do protagonista, e quando eles descobriram o que aconteceu, convidaram Miyako para comer na casa deles. Durante o jantar, um garfo voou na direção de Yuki, e Miyako o protegeu, deixando os pais dele impressionados. A comida estava muito boa e eles disseram que Miyako pode visitá-lo sempre que quiser. Depois de comerem, Yuki adormece, e enquanto ajudava sua sogra a lavar a louça, ela agradeceu Miyako por ficar ao lado do seu filho. Além disso, ela contou sobre algo que aconteceu no primário. Yuki estava sempre ferido por causa do seu azar. E então, com o tempo, ela foi se acostumando que isso era normal. Ela explicou que Yuki se preocupa somente com os outros. Por isso, não se importa com o que acontece com ele. Vimos que ele puxou o azar de sua mãe, e ela pediu que Miyako não perdesse a paciência com Yuki, pois ela sabe que o azar dele trará problemas para a garota. No entanto, Miyako explicou que para ela nunca pensou mal sobre o que acontece com Yuki, e disse que o fato dele ser azarado o faz tão gentil. É por causa disso que ela o admira tanto. Assim, Miyako prometeu que protegerá Yuki, e a mãe dele gostou tanto da garota que até disse que gostaria de namorá-la. Mais tarde, ela acordou seu filho e Yuki viu que Miyako e seu pai estavam jogando videogame. Eles empataram e já haviam se tornado amigos. Assim como estava tarde, Yuki decidiu acompanhar sua namorada até a casa dela, e sua mãe ficou contente ao ver como seu filho estava feliz. Com o verão chegando, os amigos se reuniram para decidirem onde irão juntos nas férias. Porém, levaram em consideração a fraca resistência do protagonista com o sol. Por causa disso, Inuzuka deu a ideia de irem para o rio, o que Yui disse ser perigoso para Yuki. Mas Miyako falou não ser um problema, pois ela estará com ele. Alguns dias depois, eles chegaram na semana de provas. E depois da aula, Neko levou todos para o shopping para comprarem roupas de banho novas. Contudo, como o protagonista não comprará nada com medo de entrar na água e se queimar por causa do sol como sempre, Miyako decidiu que também não comprará. De repente, ela viu seu namorado olhando para um cartaz de uma mulher de biquíni. Ele estava impressionado com o abdômen dela. E então, com ciúmes, ela correu para também comprar aquela roupa de banho. Neko viu ela com aquele biquíni chamativo, e quando Miyako explicou a situação, ela se lembrou do passado. Antigamente elas não eram amigas, e Neko achava Miyako uma garota perfeita. E então comentou com Yui que queria ser amiga dela. Entretanto, Neko descobriu que Miyako não era exatamente como ela imaginava, pois em um jogo de basquete a garota demonstrou ser boa no esporte, ainda mais por causa de Yuki estar assistindo. Neko ficou ainda mais fascinada, e foi assim que elas viraram amigas.
Elas ajudaram Miyako a escolher um biquíni, enquanto os garotos ficaram estudando. Quando elas chegaram, o protagonista ficou muito curioso sobre o que ela comprou. Porém, Miyako estava com muita vergonha para mostrar. No primeiro dia de prova, todos os materiais de Yuki estragaram, e então ele perdeu 15 minutos da prova. Como ele estava muito chateado, durante a noite ela ligou para seu namorado, e eles ficaram conversando sobre as estrelas. Ele contou que toda vez que seu pai o levava para observar as estrelas, começava a chover. E então ele nunca conseguiu fazer isso. Assim ela prometeu que iria ajudá-lo. Estando nas férias de verão, o dia da viagem deles chegou, e na beira do rio eles já queriam preparar o churrasco. Inuzuka é péssimo na cozinha. E para surpresa de todos, Yuki é muito bom nisso, pois sempre ajuda sua mãe. Com tudo pronto, vemos que Miyako preparou algo especial para seu namorado, o que parecia estar muito bom. Porém, quando ele experimentou, percebeu estar ruim. Mesmo assim, ele continuou comendo, pois não queria desperdiçar algo que ela se esforçou tanto para fazer. Depois de comerem, todos foram para o rio. Porém, Yuki foi o único a ver que uma das crianças estava em perigo. Ele pulou na água para ajudar e conseguiu salvar a menina, mas teve cãibra e não estava conseguindo nadar. Com o seu amado se afogando, Miyako não pensou duas vezes e pulou na água. E então ela conseguiu salvá-lo e deu um sermão no garoto por não ter chamado por ela. Além disso, a criança o agradeceu com um beijo na bochecha, e Miyako ficou claramente com ciúmes. Depois disso, eles se divertiram no rio e foram comer sorvete juntos. Porém, quando Miyako estava prestes a experimentar o do protagonista, Inuzuka entrou na frente. Isso se tornou uma briga por sorvete, e já estando tarde, eles pegaram um trem de volta para casa. E enquanto eles dormiam, Yuki pensava em tudo o que fizeram, e como ele se divertiu naquele passeio. Porém, ele também acabou pegando no sono, e Miyako se aproveitou disso para ficar pertinho dele. No dia seguinte, Yuki estava todo queimado por causa do sol, e enquanto conversava com Miyako pelo telefone, viu na TV sobre o festival de fogos que será realizado no fim de semana. Dessa forma, ele combinou com sua namorada de irem juntos. No dia do encontro, quando Yuki comentou com seus pais que Miyako nunca tinha ido ao festival, o pai dele ficou sério e disse que precisava contar algo para o garoto. E enquanto isso, Miyako estava com dificuldade para vestir sua roupa. E então o irmão mais velho dela a ajudou. Ao se encontrarem, os dois ficaram com muita vergonha. No festival, eles participaram de um jogo de tiro ao alvo. E depois do protagonista ir muito mal, Miyako mostrou como fazia e deu o prêmio para Yuki. Depois disso, eles se encontraram com seus amigos. E enquanto as garotas conversavam, eles competiram para ver quem pegaria mais peixes dourados. Como Yuki não teve chance, Miyako decidiu entrar no lugar dele. Porém, ela também não estava indo bem. E como os fogos já iriam começar, Neko ficou no lugar dela e o casal correu para assistirem de perto. No entanto, a sandália dela rasgou e Yuki descobriu que os pés dela estavam machucados. Por causa disso, ele achou uma boa ideia não andarem mais por enquanto. Porém, Miyako percebeu que ele queria levá-la para um lugar especial. Na realidade, o pai do protagonista contou sobre um lugar pouco conhecido para assistirem aos fogos de artifício, onde ele foi junto com a mãe de Yuki no passado. Miyako queria muito ir até lá, porém Yuki disse para ela que não poderia caminhar, assim disse que iria carregá-la. E enquanto andavam, os fogos começaram, e mesmo sendo muito azarado, Yuki estava conseguindo chegar até o local. Desse modo, eles assistiram aos fogos no lugar especial, e os dois ficaram muito felizes de estarem juntos lá. No entanto, ao ir embora, Yuki tentou carregá-la e escorregou nas escadas. Porém, o pai dele apareceu para salvá-los. Na realidade, os pais de Yuki estavam lá o tempo todo, o que deixou os dois com muita vergonha. Com o retorno das aulas, eles estavam cuidando da decoração para o festival cultural, e Yuki estava junto de Yui no grupo das fantasias. Ele estava com inveja das pessoas que estavam no grupo de Miyako, e vemos que ela também queria estar no mesmo grupo que ele. No dia do festival, eles fizeram um café com fantasias de animais, e o protagonista estava com dificuldade no trabalho. Porém, quando estava prestes a cair, ele foi salvo por sua namorada. Com o fim do primeiro dia, Yuki estava muito cansado, e no dia seguinte ele terá que trabalhar na biblioteca. Ele estava preocupado com quem iria cuidar do local com ele, e quando chegou descobriu ser Kamiya. Eles já se conhecem, pois também trabalharam na biblioteca no ano anterior. Eles conversaram sobre como os outros alunos gostavam de ficar perto dela. Porém, Kamiya disse que de vez em quando gosta de momentos em silêncio. No passado, vemos os dias que os dois se conheceram. Yuki tinha acabado de entrar no comitê da biblioteca, e ele estava muito nervoso, porém os dois se deram muito bem. Voltando para o presente, Kamiya comentou que Yuki mudou, e disse que provavelmente o motivo disso é ele ter arrumado uma namorada. Ela começou a fazer várias perguntas para ele, e queria saber como os dois se conheceram. Porém, aquilo foi muito estranho quando ela chegou muito perto e disse ter interesse em Miyako.
Com isso, Yuki começou a suspeitar que Kamiya gostava da namorada dele. E enquanto isso, Miyako estava vendo um quadro de números. Yui explicou que aqueles números são dados para todos os alunos da escola, e o objetivo é encontrar a pessoa com o mesmo número. Então Miyako estava decidida em encontrar a pessoa com o mesmo número de Yuki. Voltando para o protagonista, ele contou sobre como começou a namorar. No festival cultural do ano passado, eles ficaram com o mesmo número. Ele já pretendia se declarar para Miyako, porém quando iriam tirar a foto que comprova que estavam com o mesmo número, Yuki percebeu que tinha perdido o papel. Yuki ficou muito mal por causa disso, e então Miyako disse para eles procurarem juntos pelo número. Mesmo depois de 2 horas procurando sem parar, eles não encontraram. Por isso não podiam tirar a foto especial. Porém, ao ver como o protagonista estava decidido, o aluno que cuidava das fotos fez um novo papel para Yuki. Com isso, depois da foto ele se declarou, e Miyako ficou muito feliz em aceitar. Ao ouvir a história, Kamiya ficou emocionada, e descobrimos que nesse ano ela estava com o mesmo número que ele. Depois disso eles continuaram conversando, até que Neko chamou Kamiya, pois tinham pedido para ela. Assim, quando a garota saiu da biblioteca, Miyako pediu para que elas trocassem de número. Porém, mesmo fazendo isso como se não se importasse, vemos que no fundo ela não queria fazer isso. Como ainda tinham mais 20 minutos de trabalho, Miyako e Neko ficaram na biblioteca esperando. Após isso, ela voltou para sua turma e mesmo sendo muito popular com os garotos e garotas, Kamiya não conseguia tirar Yuki de sua cabeça. E estando esgotada de fingir que tudo estava bem, ela foi para o terraço e sabia que precisava se livrar logo daquele sentimento. Porém, Miyako apareceu para devolver o número, dizendo que não achava aquilo justo. Assim, Kamiya entendeu que Miyako sabia o que ela sentia, e queria saber o motivo dela estar lá. Mas ao contrário do que ela imaginava, Miyako não pretende ser rude, pois não acha que a garota que gosta da mesma pessoa que ela possa ser alguém ruim. No entanto, Kamiya disse que não precisava daquele número, porque não tem interesse em dizer para Yuki como se sente, e nem queria que alguém descobrisse sobre isso. Contudo, enquanto dizia que nunca mais se aproximaria dele, Kamiya começou a chorar, se perguntando por que eles não se tornaram apenas amigos. Dessa forma, Miyako rasgou o papel e abraçou a garota, pedindo desculpas por tê-la magoado. Do mesmo jeito que Yuki fazia, Miyako disse que Kamiya é gentil. E então, depois de um tempo, ela ficou melhor e se despediu de Miyako com um sorriso. No último dia do festival, fazia exatamente 1 ano desde que eles se tornaram namorados, e é o aniversário de Miyako. Por isso ele estava ansioso para dar um presente para ela. Com o festival terminando, a turma saiu junta para comemorar, mesmo que tenham ficado apenas em 8º lugar nas vendas do festival. Na saída da festa, Yuki convidou sua namorada para irem ao parque, e lá entregou para ela o seu presente de aniversário. Ela ficou muito feliz, porém enquanto ele colocava o colar nela, Miyako comentou sobre o medo que sente de perdê-lo, e disse para Yuki nunca mudar. Com isso, mesmo ela falando essas coisas, o protagonista comentou que acredita ter mudado depois de conhecê-la, mas não acredita que isso é o bastante, pois ele quer ficar mais forte para que ela confie nele tanto quanto ele confia nela. Dessa forma, Miyako começou a chorar. Ela quer a mesma coisa e disse que nunca irá se separar dele. Em outro dia, por estar gripado, o protagonista não pôde ir para a escola, e então pediu que Inuzuka anotasse para ele o que tiver na aula. Miyako ficou chateada por Yuki não ter dito nada para ela, e Inuzuka não entendia o porquê da namorada do seu amigo o ver como um rival. Ele conversou com Neko e Yui sobre isso, mas ainda não conseguia entender os ciúmes de Miyako. No fim da aula, quando iria para a casa de Yuki entregar as anotações para ele, a namorada pediu para ir junto. E como queria muito saber o que vai acontecer, mas não poderia sair por causa do clube, Neko deu a missão de espioná-los para Yui. No caminho, Miyako passou em uma farmácia para comprar alguns remédios para seu amado. Porém, quando pediu a ajuda de Inuzuka para escolher, ela o chamou de irmão. Com isso, saindo da farmácia, Yui apareceu, dizendo que já tinha desvendado o mistério. E então explicou que Miyako trata Inuzuka mal às vezes por confundi-lo com seu irmão mais velho. Dessa forma, Inuzuka descobriu que ela não o odiava. Porém, quando foi provocá-la, acabou sentindo muito medo. No dia seguinte, na saída da escola, estavam sozinhas no shopping. Porém, quando encontraram Kamiya, Neko correu para chamar a garota para andar com as duas. Ela ficou muito feliz quando Kamiya aceitou e se divertiram bastante juntas. O que Neko ficou feliz, pois nunca tinha visto a garota sorrir tanto. Quando estavam prestes a usar uma quadra de basquete, 2 garotas apareceram. Elas não queriam deixar as 3 usarem a quadra, e então decidiram competir pelo uso dela. Miyako e Kamiya gostaram do desafio, e mesmo as duas fazendo parte do time de basquete de sua escola, não tiveram chance contra as 2 estrelas. Quando estavam prestes a se despedirem,
Kamiya disse que gostaria de sair com Miyako de novo como amigas, o que a deixou muito feliz. Chegando no outono, eles estavam se preparando para o festival esportivo e precisavam de alguém para participar da corrida de revezamento, algo que ninguém queria. E então, como é muito azarado e não quer isso, o protagonista foi sorteado para a competição. Yui também teve azar, e como Miyako é super protetora, trocou de lugar com outra garota para também fazer parte do grupo deles. Além disso, faltando mais 2 pessoas, Neko e Inuzuka quiseram participar. E então o grupo ficará junto na competição. A ordem da corrida será Neko, Yui, Yuki, Miyako e Inuzuka. Yui e Yuki são claramente o ponto fraco do grupo, porém seus amigos não se importam com isso. Depois dos outros irem embora pois participarão de outros jogos, Yui e Yuki continuaram treinando e com muito esforço conseguiram melhorar. O dia do festival esportivo chegou, e os garotos já começaram ficando em último na primeira competição. No primeiro jogo das garotas, Yui estava participando e mesmo odiando praticar esportes estava indo muito bem, e então ficaram em segundo lugar. Quando chegou a hora da corrida de revezamento, Yui disse que eles irão vencer, e todos ficaram muito mais animados para a competição. Neko começou com tudo e partiu na frente de todos. Yui se esforçou ao máximo, porém algumas pessoas passaram por ela e a garota caiu de cara no chão. Mesmo assim, graças a Yuki ela não desistiu, pensando em como seus amigos ficarão felizes se eles vencerem. Ela entregou o bastão e Yuki estava indo muito bem, mesmo com seu azar aparecendo. E quando ele olhou para sua namorada, sabia que ela resolveria aquela situação. Eles estavam em último lugar, mas graças a Miyako chegaram na terceira posição. E então, pegando o bastão, Inuzuka sabia o que fazer. Assim, dando o seu melhor, venceu a corrida. Desse modo, todos eles ficaram muito felizes. E Yui agradeceu seus amigos, pois aquilo foi muito divertido. E ela tinha orgulho de poder chamá-los de amigos. A cena corta para o passado, quando Yuki estava atrasado para a escola e quase foi atropelado por uma bicicleta. Ele estava prestes a ir para uma excursão, e conseguiu fazer alguns amigos que queriam ficar no mesmo grupo que ele. Porém, quando estavam voltando para casa, um dos garotos se machucou, e Yuki acreditava ter sido por culpa do seu azar. Com isso, ele não foi para a excursão, e foi até um santuário perguntar se Deus não poderia tirar aquela maldição, ou dar forças para ele suportar toda aquela dor e tristeza. Voltando para o presente, Miyako está no shopping com seu irmão mais velho, e tem muita vergonha do modo que ele a trata. Ela estava em busca de alguma roupa bonita para sair em um encontro com Yuki, porém ela não conseguiu decidir o que comprar. De repente ela viu algumas garotas dando em cima do irmão dela, e então Miyako ajudou e ele se sentiu mal por ter que precisar da ajuda de sua irmãzinha. No passado vimos os dois na aula de karatê, e ela era muito boa, conseguindo vencer até mesmo de garotos mais velhos. Certo dia na escola ela viu alguns garotos maltratando uma menina, e então colocou todos para correr. Um tempo depois, mesmo sendo boa, ela ainda não tinha chance contra seu irmão, e quando voltavam para casa, Fuji disse para Miyako que pararia de ir para o karatê. Ele era muito bom, porém queria fazer outra coisa. Além disso, perguntando o que Miyako iria fazer, ela não sabia responder. Assim, o garoto disse para ela não tentar ser igual a ele ou a mãe deles, mas sim fazer algo que ela realmente goste. Graças a uma colega, Miyako começou a ler um mangá de romance, e viu que amar era algo impressionante. Miyako conseguiu chegar no torneio nacional de karatê, e todos os colegas dela achavam que a garota iria muito longe. Porém, Miyako decidiu que quando chegar no ensino médio largará o karatê. Ela descobriu o que quer ser, uma garota fofa, e quer se apaixonar por um menino gentil e bonito. Com isso, ela finalmente encontrou o que queria fazer, e se esforçou muito para isso. E então, no dia do teste de admissão para a escola, ela encontrou Yuki com problemas. Mesmo sendo perigoso, ela o ajudou, e um tempo depois, eles se viram novamente. E Yuki queria agradecê-la pela ajuda naquele dia. O protagonista contou para ela sobre o seu azar, e quando a agradeceu sorrindo e dizendo ter ficado muito feliz que ela não tinha se machucado, foi como amor à primeira vista. Voltando para o presente, Miyako viu um batom que queria muito, porém era muito caro, então Fuji pensou em ajudá-la. E se lembrou de quando sua irmã era mais nova e tentava imitá-lo. Assim ele estava feliz em ver que sua irmã tinha mudado. E em casa ela finalmente decidiu que iria vestir no encontro especial. E quando desceu na cozinha, viu que Fuji comprou aquele batom para ela. E então no dia do encontro ela o usou e disse que daria o seu melhor. No dia do encontro, o protagonista estava decidido em fazer o dia dele ser perfeito. E ao ver Miyako, achou que ela estava divina. E eles começaram indo em uma loja de fantasias. E enquanto ficavam em uma fila muito grande, Miyako contou para seu namorado sobre o seu sonho de experimentar um amor intenso igual ao mangá que ela leu no passado. Contudo, ela disse que esse sonho já se tornou realidade,
E enquanto os outros casais estavam entediados por estarem em uma fila, os dois não estavam se importando, pois nem estavam vendo o tempo passar por estarem se divertindo ou conversando. Ao entrarem na montanha-russa da Bela Adormecida, viram toda a história da princesa, porém Yuki acabou dormindo. Dessa forma, como uma relação com a história, Miyako pensou que deveria beijá-lo para acordá-lo, mas antes de conseguir eles chegaram no fim. Sem perderem tempo, como estavam muito felizes juntos, o casal correu para a próxima atração e se divertiram muito durante o dia todo. No entanto, quando iriam jantar, descobriram que a mesa deles foi dada para outra pessoa por engano. Para a surpresa de Yuki, isso não foi algo ruim, pois eles conseguiram uma mesa muito melhor. E enquanto se divertiam com uma comida muito cara e boa, Miyako comentou que tudo parece mais bonito quando ela está com ele. Depois do jantar, Miyako disse para Yuki que gostaria de fazer igual eles viram no comercial da TV. Ela está se referindo à cena do beijo, e Yuki concordou sem perder tempo, porém ele se enganou na parte do comercial. Com isso eles andaram de mãos dadas. Mas ele entendeu que ela estava se referindo ao beijo, então ficou muito nervoso. Quando estavam prestes a tirarem uma foto, todas as luzes do local apagaram. E mesmo ele achando que isso foi o seu azar agindo mais uma vez, não estragou o momento, pois tudo o que ela queria ver estava em sua frente. Dessa forma ele criou coragem, beijou a bochecha dela e disse que a ama. Yuki prometeu ficar com ela para sempre, e enquanto ela o abraçava, as luzes voltaram, e ela estava mais feliz do que poderia imaginar. No dia seguinte, na escola, Yuki estava com muita vergonha pelo que aconteceu no encontro, e as amigas de Miyako queriam saber sobre tudo. Dessa forma, mesmo os dois estando com vergonha, estavam muito felizes por tudo que houve, e vemos que ela continuava sendo a namorada super protetora de sempre. Bom pessoal, esse foi o resumo da primeira temporada de Shikimori-san. Se querem que eu traga outros animes, curtam o vídeo e comentem muito aqui embaixo. E espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!